faltas. É a mesma coisa. Uma bibliografia pode falar faltas, a outra fala curto-circuito, é encrenca a mesma. Por quê? Queria que vocês me ajudassem aqui a definir aqui os objetivos de um estudo de potência passou, de curto-circuito. Vamos? Desarmar algo que não. Quer? Desarmar algo. Coordenação de proteção. Nossa, quem falou Desarmar isso? algo aí ficou melhor. Coordenação de proteção. Puta merda. Então, gente, primeira coisa é o seguinte. Estou com esse sistema elétrico aí, ó, bacaninha, radial. Tem alguma simbologia ali que vocês não conhecem? Antes do TC ali é o quê? TC. TP, né? Então aqui eu tenho, ó, vamos lá. Gerador, barra, disjuntor, relé, TC, TP, transformador, delta, estrela, barra, disjuntor e assim vai, ok? E aqui no final uma carga, tá bom? Então, o quadradinho disjuntor, relé, simbologia é uma esfera aqui, TC, TP. Esse R é um relé? Relé. Não, então eu tenho um TC. Para que serve um TC, gente? Fazer medição de corrente a nível Adequado. Não fazer medição de corrente não, transformação. vai transformando, né? transformar não, ele faz o quê? Abaixar. Ele rebaixa, né? Ele joga, ele coloca os valores mensurados em condições de ser observados dentro do relé. É isso? Então você tem lá TC, por exemplo, de 600 para 5, corrente primária e corrente secundária. Pode ter também 600 para 1, né? Porque o relé numérico, os relé numéricos eles não precisam desse valor mais de corrente no secundário. Apenas 1 ampere já é suficiente. Então, a primeira aplicação de curto-circuito é coordenação e seletividade. O que é coordenação, gente? Vamos aí. Coordenação é o seguinte. Vamos lá. Eu estou com uma falta nesse ponto aqui, ó. Uma falta. Não, a falta não está dentro aqui. Falta. Gente, se eu estou com uma falta naquele ponto ali elétrico ali, qual proteção que tem que atuar primeiro? Aquele giro ali. É esse aqui? Não, Só que é o seguinte, eu posso deixar só a proteção daquela falta só por conta de disjuntor 4? Não. Porque se ele Então o que falhar, eu tem que faço? fazer. A gente, vamos imaginar que seja uma proteção de sobrecorrente, né? De tempo inverso. O disjuntor 4, desculpa, a proteção 4, disjuntor não vê falta nenhuma, quem vê falta é o relé. Então o relé da barra 4 aqui, ó, ele tem que enxergar esse curto-circuito aqui. Ele é o responsável por essa zona de proteção aqui. Então, a curva de proteção dele tem que ser a mais próxima possível do tempo de operação. Tempo, aqui corrente. Eu estou com um relé de sobrecorrente. Ok? Então essa aqui é a curva de proteção da barra 4. Aí, quem ajustou esse relé foi o estagiário. E a gente pode acontecer desse relé estar com algum problema no ajuste, o cara ter esquecido de habilitar a função. Porque relés hoje em dia, gente, o relé hoje trabalha com 15, 20 funções de proteção. Hoje em dia não tem mais um relé só para fazer aquilo. O relé, antigamente era um painel deste tamanho aqui, de vários relés por fase. Né? A subestação era enorme, o painel de comando dela. Hoje é o quê? É um equipamento desse tamanhozinho. Fica lá e faz quase tudo. Você deve ter dois ou três relés adicionais para poder complementar um sistema de proteção. Mas então, se o cara não habilitar a função, ou algum parâmetro do ajuste de proteção estiver errado, e a barra 4 não operar, qual é a barra que tem que operar?
A2. É a próxima É isso? relé. E aí, gente, coordenação é o seguinte, eu não posso pôr o ajuste de proteção da barra 2 em cima do ajuste da barra 4, não. Porque se eu colocar os dois ajustes no mesmo lugar, o que vai acontecer? Já caiu os dois, né? Eu vou desligar os dois. E se eu tiver uma carga aqui? Desliga a carga. Eu vou desligar uma carga aqui sem precisar. Não é isso? Tem uma carga aqui, ó. Gente, esse desenho aqui está igual ao desenho lá, só simbolizei aqui a carga, aqui eu estou só seta, ok? Como a gente fez o fluxo. Então, se essa proteção aqui tiver com o mesmo ajuste daquela de lá, as duas vão operar simultaneamente. Vou desligar essa carga aqui à toa, vou isolar isso aqui à toa. Então, eu tenho que ter coordenação. Eu tenho então que deixar um tempo para esse relé aqui operar. E dentro da margem de erro do sistema. Né? Existe uma margem de erro aqui. Margem de erro é por quê? O TC, vocês acham que passa de 600 amperes lá, ele joga 5 amperes certinho cá no secundário? Ele joga 4,9, ele joga 5,1, tem a corrente de magnetização, porque isso é um transformador. Então, o relé numérico tem erro de processamento. Então, existe uma faixa aqui, ó. Em todo a curva está aqui definida, mas a gente tem um erro aqui. Então, o que a gente faz? A gente põe, por exemplo, a curva 2, a gente põe ela com um tempo maior. Então, por exemplo, se o curto-circuito for, como por exemplo, 1000 amperes, a curva 4 iria operar com o tempo aqui, ó, tempo 4, que é o tempo da operação da 4. Se a barra 4, a proteção da barra 4 não opera, a proteção da barra 2 tem que operar. Qual que é o tempo da operação da barra 2? T2. Então, ó, entre barra 4 e barra 2 existe um delta T. Quanto que é esse delta T? 2 ciclos. Gente, 2 ciclos para sistema de proteção é uma eternidade. Quanto que é um ciclo? 16 meses. Você já vai estar fritando tudo. Entendeu? Então, 2 ciclos, 3 ciclos. Então, a gente começou a falar em segundos para proteção, já começou a ficar difícil. Né? Ok, gente? Então, coordenação é isso aqui. Eu estou com o meu sistema de proteção coordenado. Para me coordenar um sistema de proteção, eu tenho que saber qual é o valor da corrente da falta aqui. E esse é o objetivo do estudo de curto-circuito. Eu tenho que saber em todo o sistema aqui, ó, qual vai ser o valor do curto-circuito nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Por quê? Eu vou ter que ajustar a proteção de acordo com o nível de curto-circuito. Um exemplo, se o curto-circuito nesse ponto aqui foi 1000 amperes, eu posso ajustar o relé de proteção na barra 4 para 1500 amperes? Vai operar? Eu tenho que colocar o quê? Uma beirada a menos, é isso? Se o nível de curto-circuito aqui nesse ponto é 1000 amperes, eu posso ajustar o relé da barra 4 para 1500 amperes? Não, é isso aí. Cada ponto o nível de frequência. Nessa faixa de nível de cagaça Entre uma 4 no delta T, depois chega aos dois a encontrar? Aí é o seguinte, quando os relés eram analógicos, aqueles relés eletromecânicos, para você conseguir essa marcha, às vezes você tinha que levantar a curva do outro bem, porque o erro era muito maior. Mas com o relé numérico, você consegue até construir, fazer essa curva aqui, ficar até assim, ó. Você vem com ela aqui assim, você dá até um degrau nela aqui e faz isso. Você pode mexer na curva. Então, ficou muito mais fácil. Agora, qual que é o valor em milissegundos que você vai deixar de uma proteção para outra? Vai depender do sistema que você está protegendo. Então, a coordenação é a coordenação do delta T dos relés. Você tem que dar um delta T, você tem que dar um tempo para a barra principal operar. O que é principal? É essa aqui. Para esse ponto de falta aqui, essa aqui é a barra principal. Essa aqui chama retaguarda. Ok? Proteção principal desse ponto aqui, proteção de retaguarda. É a retaguarda da proteção principal aqui. A gente deixa um tempo. E o que é seletividade? A palavra seletividade, o que quer dizer? Se o sistema pode selecionar qual fica aí. Eu tenho que
fazer o sistema todo seletivo o quê? O sistema tem que estar seletivo na seguinte informação. Se a falta for aqui, gente, quem tem que operar é esse cara aqui. Ele tem que deixar o quê? Tudo que for possível são no sistema elétrico. Seletividade. Né? Selecionar Eu vou ser a seletivo. posição. Eu estou deixando somente onde está o ponto de defeito com falta. Selecionar o Né? Se eu desligasse aqui ó, na barra 2, uma falta lá, eu estou com um problema de seletividade. Vamos imaginar que eu tivesse um sistema em PU. Se o nível de curto-circuito foi 2 PU, que aí 2 PU vai passar 2 PU direto aqui, não é isso? Essa proteção aqui está vindo 2 PU. Ok? Agora, se for uma falta aqui, ó, uma falta aqui, eu estou com muito menos impedância no circuito, então a falta aqui vai para 3 PU. O relé da barra 4 vê essa falta? Não. Tem a fonte não está aqui? Então a corrente vai vir aqui, né? Ela vai vir aqui, ela vai passar por todo mundo aqui, ó. Ela vai passar pelo. O gerador vai alimentar o curto-circuito lá, vai passar a corrente por esse transformador, vai alimentar, e se for uma falta para a terra, ela vai vir. Eu esqueci de desenhar um negócio aqui, desenhe. Então, eu tenho um curto-circuito nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, e uma falta para a terra, base de terra, ela vai vir, vai passar pelo terra ou pelo neutro e vai fechar no aterramento do transformador, no neutro. Se a falta for aqui, ó, se a outra falta for aqui, o que vai acontecer? Se for uma falta na fase de terra, aí ela vem e fecha aqui no aterramento. Só falta aqui é 2 PU. Está passando aqui então uma corrente 2 PU aqui. Passa uma corrente 2 PU aqui. Passa uma corrente 2 PU aqui. E o gerador Entrega 2 PU. está entregando 2 PU. É Mas a isso? dúvida é essa, parte da corrente do descendo para cima, não? Não, gente. Não, tem falta. Na hora que o pau quebra, É um caminho mais curto. para onde que a tensão vai? Terra, para falta. A tensão vai para quem? Vai para zero. Para zero. Então como é que pode entrar a corrente aqui? Não, mas isso eu entendo. Mas em uma outra situação, pode haver uma falta onde que é esse ponto dessa cara. Não. Então é o seguinte, então, vamos parar com isso aqui agora, aí vamos fazer uma falta 2 aqui. Não, falta 2, é isso. Falta 2. Daí quanto que é essa falta aqui? Vamos falar uma 3 mil. 3 mil. Aí qual que é a pergunta agora? Aí, se lá eu estou programando de tal forma que esse relé respeite aqueles 2 PU naquela Certo. situação, e ele vai ter que respeitar também esses 3 PU na nova situação. Isso. Então olha aqui, ó. Vamos fazer de preto para você entender. Deixa eu tirar ali um pouco da bagunça que eu fiz aqui. Agora é o seguinte, então, vamos trocar isso aqui para 2 PU, tá? Aqui é 2 PU. Quem é que vai ver agora aquela falta de 3 PU? Vai ser o 2 e o... Aqui, ó. Depois Olha o tempo que ele opera. Ele opera num tempo menor. Ah, entendi. Está mais perto de lá. Você entendeu? Isso aqui é a curva de proteção. Vamos imaginar, ô Diego, que deu uma falta de 1 PU lá uma falta com impedância, vocês vão saber depois disso. Uma falta aqui, ó, de 1 PU, aqui. Ok? 1 PU. Qual que é o relé que operar? Não 2? Se a falta for aqui, ó, de 1 PU. Falta de 1 PU. O relé 2 tem que operar? 1 PU. Olha o tempo que ele opera. Só vai demorar um tempo, né? Vai demorar mais. Por quê? Aqui, ó, eu estou considerando que eu posso fritar um pouquinho mais no sistema, porque a corrente de falta é menor do que essa aqui. Então, por isso que chama tempo inverso. Quanto maior a corrente, menor tem que ser o tempo de operação do relé. Ok? Fenomenal. A gente está acostumado sempre em regime permanente, nós não colocamos algonato, nós não colocamos amperes, aqui não colocamos tempo. Olha aqui, ó, tempo inverso. Então, quanto maior a corrente, menor tem que ser o tempo de operação do relé. Tá bom? Consegui? E o senhor, o que o senhor estava falando? É isso aí. Só um minutinho. Era isso aí, professor, porque É isso aí? eu não estava entendendo o seguinte, porque
como eu regulo a minha barra 2 para 3 PU, né? Aí, não, ela é 2. Não, a gente nunca regula ela para uma corrente só. Você põe uma gama. 7, né? Você faz uma gama de valores que podem ocorrer. Justamente. Aí eu pego e ajusto lá para 3 PU. 3 PU. Aí, se lá na 4 ele estoura com 2, aí, teoricamente, não ia operar, mas agora eu vi que opera. Demora um pouco mais. O circuito não tem nada a ver com o carregamento. Ok? O circuito, a única coisa que segura a impedância do curto-circuito, a única coisa que segura a impedância do curto-circuito, segura a corrente do curto-circuito é o quê? Na hora que dá um curto-circuito no sistema, qual é a única coisa que segura o valor da corrente para a corrente não ir para o infinito? É a impedância da linha. É a impedância da linha, é a impedância do transformador, é a impedância interna do gerador. A carga, gente, ó, na hora dessa daqui, ó, ela fala assim, eu tô fora. Ela fala, eu tô fora, ela sai fora. O único problema é se você tiver um motor síncrono aqui. Já quem já fez máquina síncrona, é o seguinte, na hora que o motor síncrono, gente, desarma, a inércia do rotor continua girando, não continua? E o enrolamento de campo não está ligado? Ele vira um gerador. Então o motor 5, na hora de dar um curto-circuito, o motor 5, a tensão vai a zero, o enrolamento de campo está energizado, ele joga, injeta potência aqui para ajudar a poder acabar de fuder o trem. Entendeu? Até desligar. Então, gente, ok, coordenação e seletividade, a única coisa que sustenta, ou que segura uma corrente de curto-circuito é a tensão pré-falta sobre a impedância de TH. O que é impedância de TH, hein? É esse menino aí mesmo. Os relés são ajustados, são fixos? Não. Os relés eletromecânicos eram fixos. Você tinha dial, você tinha múltiplo, fixo. Você tinha que, tipo assim, você queria a curva aqui. Mas aí você tinha essa curva menor, o relé só te dava uma curva um pouco menor, de faixa menor, ou uma maior. Você tinha que saber, ou você vai para a curva de baixo, ou você vai para a curva de cima. Não tinha, agora não, o relé numérico você faz o que você quiser. Você controla, você faz ela ficar até torta, você faz o que você precisar. Às vezes você tem uma partida de motor, um determinado intervalo de tempo, você pode bloquear a partida, o relé não vê a partida do motor. Agora você consegue trabalhar mais. A gente tem coordenação e seletividade, primeiro bloco. Segundo. Professor, Fala, Vaz. seletividade seleciona quem que vai atuar, né? Não, seletividade você está tentando mitigar a menor área possível para ser afetada por especificar os equipamentos do CEP. Quais são os equipamentos que eu estou falando, hein, gente? TCTP, transformador. Vamos começar pelo principal da confusão aqui, ó. Disjuntor. Disjuntor. O disjuntor, você especifica ele pela corrente de regime permanente, ou é a corrente de carregamento que ele vai passar, a máxima corrente de carregamento. E você tem que especificar ele também pela corrente de curto-circuito. Por quê? O disjuntor, ele tem uma câmara de ar, de extinção de ar, lá dentro dele. Então ele tem lá, para cada fase ele tem um contato. Tem um contato lá. Os contatos estão solidamente atracados, quando o circuito está fechado. Na hora que o relé vê a falta e manda um comando de trip para o disjuntor, lá na bobina de abertura do disjuntor, aqueles dois contatos ali, eles vão abrir. Eles vão desatracar. Eles vão desatracar 3 a 4 milímetros um do outro. E aí, o seguinte, gente. O disjuntor ele abre. Aqui está a corrente agora. O senoide está aí. O disjuntor abre. O contato do disjuntor abre, mas o pau continua quebrando aqui dentro. Aí, ó. Vai dando plasma de arco elétrico ali dentro da câmara de extinção de ar. Só na hora que a corrente passa pelo zero
aí o elemento isolante que está dentro da câmara de extinção de arco penetra entre os dois contatos e elimina o curto-circuito. Então você tem o elemento de extinção aqui, você tem o SF6, você tem óleo, você tem ar comprimido, tem sopro, não sei das quantas, magnético, tem... Isso aqui tudo é só informativo. E você tem também o vácuo. Todos eles vão atuar na corrente zero. Todos eles já estão ali dentro sob pressão. Estão sob pressão. Só que na hora que você abre o contato, 3 milímetros, abre o contato, o plasma de curto-circuito continua acontecendo. Na hora que a corrente passa pelo zero, esse elemento isolante que está um daqueles ali, ele passa no meio do contato e cessa o curto-circuito. Pode acontecer na primeira passada pelo zero, não desligar. Vai ter que esperar a segunda passada pelo zero. Ok? Então, o disjuntor, enquanto isso aqui, gente, está acontecendo, esse arco elétrico, o disjuntor, a câmara de arco ela tem que suportar isso aqui. A temperatura aqui vai a 4.000 graus. Então, a câmara de extinção de arco ela tem que estar preparada para a corrente que ela vai abrir. Porque senão, se você comprar lá um disjuntor, vamos imaginar um disjuntor lá, o pessoal está mais acostumado aí, um disjuntor de 15 kV. De 15 kV. Geralmente ele é de 350 amperes de corrente nominal e ele tem lá ICC, chama simétrico. Daqui a pouco nós vamos conversar esse negócio de simétrico com assimétrico. Está lá, 10 kA. 10 kA. Esse disjuntor, então, até 10 kA, ele consegue extinguir um arco elétrico. Aí você vai e compra um disjuntor de 10 kA e compra ele para poder pôr num hotel lá no centro de Belo Horizonte, lá na Savassi. O hotel lá é atendido em média tensão. E lá na Savassi, lá naquela região ali perto da Afonso Pena com Pernambuco, ali o curto-circuito é 14 kA. E aí? Vai ficar bacana, não vai? E na primeira ele vai abrir, na segunda ele vai abrir, porque ele está novinho. Agora vai bater na cangaia do bicho. Daqui a pouquinho voa pedaço de disjuntor por tudo quanto é lado, porque ele não foi projetado para aquilo ali. A pessoa não observou. O engenheiro que fez o projeto, ele já estava na base do Ctrl+C, Ctrl+V, e aí ele só mudou o endereço e vamos para frente e vamos para o próximo, né? E aí mata um lá. Vai matar um lá. Então, primeira especificação, gente, é disjuntor. Segunda questão de um curto-circuito, transformador. Mesma coisa, transformador tem que suportar. Você já ouviu falar em ponto ANSI? Ponto ANSI de transformador? Ponto ANSI. Então, transformador, a questão é ponto ANSI. Ponto ANSI é o seguinte: 25 vezes N. O transformador tem que aguentar 25 vezes a corrente dele em 2 segundos. Ou 20 vezes N. Depende do transformador e da impedância de curto-circuito dele. Ele é isso mesmo, 20 para 3, 25 para 2. Então, ele tem que aguentar aquilo ali. Se você colocar um transformador que o ponto ANSI dele não está protegido pelo relé, vai estourar o bichão, vai queimar. Então, ponto ANSI de transformador. Linha de transmissão. Linha de transmissão eu tenho o quê? Cabo fase, cabo para raio, e às vezes eu tenho até neutro, não é isso? Na distribuição. Os condutores, gente, que estão aqui nesse circuito, na hora que acontece curto-circuito, o que essa confusão faz? Aí você entra lá naquele negócio lá de física elétrica, que a confusão de passa, aquele negócio do troço que vai assim e tal, e aí a corrente passa, você tem duas correntes no mesmo sentido, as forças puxam um cabo para o outro. Daí a pouquinho a corrente vai no sentido negativo, há uma repulsão. Então, quando vocês veem um curto-circuito na rede elétrica, está acontecendo o efeito eletrodinâmico do curto-circuito na rede. Atração
de uma fase para outra, repulsão. E aqui fica chacoalhando. Né? E aí, não é o vento. Exatamente, não é o vento. Então o que acontece? O nosso cabo lá, nosso condutor elétrico lá da fase do para-raio, ele tem que aguentar a corrente curto-circuito no meio que ele está inserido. Então você tem aqui, ó, uma curva em log, essa curva aqui é toda logarítmica, e aí ela fica uma retona. Para valores elevados de corrente, que eu estou falando de curto-circuito, o que acontece? O cabo condutor aguenta determinado tempo pequenininho, em milissegundos. Para regime permanente, ele aguenta eternidade. Né? Porque o cabo não pode, aqui se você não dimensionar o cabo para regime permanente, ele vai recoser. Aqui também é a mesma coisa. E aqui vai ser um recosimento muito mais rápido. Porque os valores de curto-circuito são 10 vezes N e etc. Ok? Então, você tem que saber se o cabo que foi projetado está dentro da especificação do ponto que ele está trabalhando. Então, nós falamos de especificação do disjuntor, do transformador, da linha de transmissão, mais o que? Arriando. Ok? E aí, gente, vem agora a especificação, não é do TC não, não é do TC. TC, nós temos dois tipos de TC. Quais são os dois tipos de TC que tem? Um problema que chama saturação. Pode apagar isso aqui? Saturação. Gente, o TC de medição, ele tem que aguentar no máximo 2 vezes a corrente nominal do sistema. E acima de 2 vezes a corrente nominal, ele tem que saturar. Ele tem que saturar porque ele tem que proteger o medidor de energia elétrica. Porque se ele não saturar, ele continua aumentando o potencial nos terminais dele e vai queimar o medidor. Queimou o medidor, parou de faturar. Não é isso? Então o TC de proteção, acima de 2 vezes N, ele já satura. Medição. Eu falei proteção? Corrige aí, viu, Daniel? Você tem que aguentar então 2 vezes o corrente de saturação dele. Não, tem que aguentar 2 vezes a corrente nominal dele. Então até 2 vezes N ele vai, acima de 2 vezes N ele satura. Agora o TC de proteção, gente, proteção. Que é o TAI. Gente, aqui o problema é a proteção. Com 2 N eu posso deixar um TC saturar? Claro que não. Se com 2 vezes N o TC saturar, o relé vai ver que está acontecendo com o curto-circuito? Não vai. Então, um TC de proteção, ele tem que saturar com no mínimo 20 vezes N. Então, é um TC muito mais parrudo. O núcleo ferromagnético dele, ferro-silício, é muito mais parrudo, porque ele não vai poder saturar até 20 vezes N. Porque ele tem que entregar uma informação correta da corrente que está passando para o relé fazer o processamento. Então, TC de proteção. Na hora de eu dimensionar ele tem que estar até 20 vezes N, ele tem que entregar respostas adequadas. Então, aquela curva de H por B, ele vai ter que saturar só acima de 20 vezes N. Até 20 vezes N ele tem que ter o quê? Ele tem que trabalhar na faixa linear da curva de histerésia. Então, vamos lá para a última informação aqui. Tem várias relações. Aí você vai entender o seguinte, olha, 20 vezes N, ok? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui, a corrente nominal aqui, ó, a corrente nominal aqui é 100 amperes, tá? Qual que é o TC normal que você poderia dimensionar aqui? 100 para 5, não é isso? Esse TC aqui? 100 para 5. Aí eu dimensionei ele com base na corrente nominal. 20 vezes N. Então eu estou falando que esse TC aqui ele aguenta 2000 amperes sem saturar, não é isso?
20 vezes N? Qual é o curto-circuito aqui? E se o curto-circuito aqui for 3.000? Eu vou ter que subir a relação de transformação para me atender isso aqui, porque é 20 vezes N. Aí você vai comprometer o quê? Em regime permanente ele vai estar com uma relação maior, quer dizer, o erro vai aumentar, mas o relé de proteção é para proteger o regime permanente? Não. Então você aumenta a relação de transformação para 3.000, você vai ficar com 150 para cima, não é? Aí dá 3.000, não dá? Aí você vai com o fator de cagaço, você vai ter um de 200 para cima, né? E aí ele vai pegar 4.000 amperes. Vai pôr o fator de cagaço, que é doido, né? Aí, pronto. Está regulado. Vou botar 3.150. A relação de 100 para 100, 200 para 100. Isso. Mas ele tem que aguentar 20 vezes para falta. O terceiro de proteção é bem mais caro que esse outro. Porque ele tem que aguentar o efeito. Tá, vou pegar o recado. Aí o outro não, o outro ainda satura e fala assim, isso não é nada que acontecer comigo, aí ele sai fora, deixa arder. Então, a última coisa que faltou de mencionar aqui, eu falar de dimensionamento, é a malha de aterramento. Se você tem um curto-circuito, aqui tem uma malha de aterramento, né? Ó, aqui vai ter malha de aterramento, tem uma subestação aqui tem malha de aterramento, aqui também tem malha de aterramento. Gente, na hora que dá um curto-circuito igual esse aqui, ó, se for fase terra, se esse curto-circuito for fase terra, a corrente vai sair da fase e vai voltar pelo solo, ele vai voltar até a malha de aterramento, porque pela malha de aterramento ele volta aqui no estrela aqui do transformador. Essa malha de aterramento também tem que aguentar o tranco. Se o condutor de cobre ou o que for colocado ali não tiver dimensionado para aguentar a corrente curto-circuito, o cabo vai recozer, o aterramento vai embora. Ok? A malha de aterramento também tem que aguentar curto-circuito. Você tem que fazer malha de aterramento, é um troço mais, que parece ser mais simples, mas tem mais enjoado. Você tem que fazer controle de tensão de passo, controle de transferência de potencial, e você tem que fazer o estudo de curto-circuito, que aquela malha tem que, ela não pode elevar a tensão na hora do curto-circuito, ela não pode elevar o potencial do terra acima de valores aceitáveis. E também tem que estar dimensionada para aguentar essa corrente durante o tempo que o relé vai operar. Ok? Então, nós falamos aí de por que curto-circuito. Por que fazer estudo de curto-circuito? Então o corto ali vai para a malha joga lá na estrela. Deixa eu ampliar esse desenho aqui. Vou desenhar aqui só a estrela do transformador, tá? Fase A, B, fase C, neutro. Aqui você tem neutro. Neutro está aqui. E aqui vai para o sistema elétrico. Ok? Aí você tem uma falta. Se a falta for metálica, o que a falta faz de terra metálica? É quando você tem um curto-circuito que fecha o neutro. Aí, o que vai acontecer com a corrente falta? O transformador, o secundário transformador vai alimentar essa falta, ela vai passar pelo ponto que está sendo curto-circuitado, vai voltar aqui e vai voltar para a fonte que está gerando ela. Aí você faz a corrente, para ter corrente tem que ter o quê? O circuito fechado. Agora, pode acontecer da falta não ser metálica, que a gente chama de falta metálica, falta de fase para neutro. A falta é uma árvore que tocou na fase. Tocou na fase, vai para o solo. Aí a corrente vai para o solo. Chegou no solo, ela vai andar pelo solo. E aí o que vai acontecer aqui? Isso aqui não está aterrado? Ela vai vir pelo solo, subir aqui pelo aterramento, passar pelo ponto estrela e voltar para quem está gerando ela. Ok? Fechei o circuito. E aí você precisa então, o sistema de proteção de sobrecorrente
para falta fase terra, ele precisa de uma conexão com o solo. Porque as faltas, geralmente, quando você tem um condutor neutro, 75% da corrente de falta volta pelo neutro, 25% da corrente de falta volta pelo solo. Você tem que ter essa contribuição. Se você manter fechado. Vai estar mais fechado. Porque se não tiver fechado, o que acontece? Se você tiver um delta, se você tiver um enrolamento em delta, enrolamento em delta, você tem um enrolamento em delta. Enrolamento em delta. Vamos imaginar que você projetou lá e você deu uma vacilada e você fez um projeto de uma redistribuição, o transformador você esqueceu de projetar ele está em delta. Se tem uma falta para a terra aqui, ó, primeiro tem delta. E a falta é fase terra, não é falta fase nem trifase. Caiu no solo aqui, ó. E aí? Para onde que vai? Lugar nenhum. Lugar nenhum. A corrente Não tem conexão com terra. Ferrou tudo. Aí o que vai acontecer? Vai ter um afundamento de tensão. Afundou a tensão. Então aqui você tem que ter um relé de equilíbrio de tensão. O relé para poder proteger o sistema em delta assim é relé de tensão. O relé de sobrecorrente aqui, ó. Fica lá olhando o tempo. E se for falta fase terra. Se for falta trifase, você vê, porque aí a corrente vai passar nas 3 fases. Ok? Então, para a falta fase terra, você tem que ter conexão do seu sistema elétrico com o solo. Marcelo, Oi? mas nesse caso aí a corrente já vai ser drenada para a terra, né? E aí? Não, aqui é o seguinte, Sistema quando a gente fala que a corrente vai para a terra, Daniel, ela só vai para a terra porque ela arrumou um caminho para passar. Mas ela vai voltar lá na fonte dela. Por quê? Não, tem um delta aqui, ó. Não, Mas mas vai, você- a cara não passa, ela mais passa para lá. próximo. É a fonte dela. A fonte desse curto-circuito é esse enrolamento secundário aqui. Então, Raniel, aquela ideia da carochinha de que vai para a terra e sumiu, desapareceu, aquilo é papo furado. O negócio que você volta lá na fonte e fala assim, olha, você me gerou, tô aqui. E volta é rápido. Demora não. Aí o que acontece? A única coisa que dissipa para o solo e vai para o solo é a descarga atmosférica. E mesmo assim, a descarga atmosférica, o que acontece com a descarga atmosférica? Você tem aqui a nuvem aqui, né? Aí ela vai gerando aqui a concentração de carga aqui, e você tem um solo aqui, não é isso? Aí de uma hora para outra, troço, fecha, né? Aí vai, acabou? Não acabou não. Lá do outro lado do mundo, está subindo íons aqui, ó. Está subindo íons aqui. Então, o que é isso aqui, gente? O que está fechando aqui? Está fechando o loop de novo. Meu filho, não tem jeito de correr não. Então, aqui ó, o pau quebra, né? Na hora da descarga descer, desce violento. A subida dos íons, É leite da você. a subida dos íons aqui ó, é lenta e gradual, vai subindo. Por quê? Você está fechando o circuito elétrico da Terra. mundial. Não pode falar isso não, gente. Isso eu estou falando só para vocês entenderem, senão não existe não. O circuito elétrico da Terra, Professor, tá? Marcelo, quando você falou que tem uma falta assim, de pega e volta lá na terra, por exemplo, você está falando de qual distância, por exemplo? A distância é grande? Vamos lá? Vamos fazer uma conta aqui? Por exemplo. Vamos fazer uma conta, ó. O que é... Esse tempo, é a melhor matéria desse aqui. Aí, Oi, você está preocupado com a resistência aqui, né? Não é muito grande, né? A distância é muito grande. O L aqui, ó. O L aqui. Vamos imaginar esse L aqui seja 200 km. Esse L aqui, tá? Do ponto de falta até aqui onde está o transformador, 200 km. Então vai ter uma resistência enorme aqui, vai? A resistência é Rho L sobre A, não é? O L é 200 km. Qual é o tamanho da área que essa corrente vai passar no solo? Ela pode ir lá no Havaí. Então a área aqui, ela vai para o infinito. Qual que é a resistência? 0.
qual que é a resistência que eu tenho no aterramento? Um aterramento, ele tem 3 resistências. Você tem aqui, ó. Nossa, nós estamos indo parar lá em aterramento. Você tem a resistência total do sistema de aterramento, é a resistência do metal, da haste, mais a resistência do contato, vou explicar daqui a pouco, mais a resistência da terra. A resistência da terra nós já vimos que ela é o quê? Zero. A resistência do metal? Zero. 2 metros, 3 metros de haste. Isso aqui é zero, praticamente zero. O que sobrou? Resistência do contato. Então, gente, é na interface entre o metal e a terra, onde a haste está cravada, essa área aqui, ó, é isso aqui que é o problema do aterramento. É a interface. É a corrente sair do metal e entrar na terra. Porque na hora que ela consegue passar para a terra, aqui que ela vê para frente, ela vê o quê? Um mundo de área aqui. Ela não vê só mais o condutor, mais o tamanho do cilindro da haste de aterramento, não. Ela vê o quê? O mundo. Ela vê uma área enorme. Acabou, não tem mais resistência para isso aqui. O problema é a transferência da corrente do metal para o solo. E aí, então, respondendo você, tem algum problema que você está dizendo assim, bom? O problema é o que? É o contato. É o contato do metal da haste de aterramento com o solo. O primeiro contato ali. Por isso que eles colocam lá betonita, sei lá o que, faz uns tratamentos de solo para poder diminuir essa resistência de contato. Então vamos continuar aqui, gente. Nós já falamos agora de dimensionamento de proteção, dimensionamento de equipamento, coordenação de seletividade. Outra questão aqui, partida de motor. Partida de motores de grande potência. O que quer dizer isso? Quantas ienes que um motor de partida, um motor de indução precisa? Quantas ienes que dá na hora da partida dele? 8 a 14 ienes, dependendo do motor, né? De 6 a 14 ienes. Ô, gente, isso é corrente de regime permanente ou isso é corrente de curto-circuito? 14 ienes, 10 ienes, isso é o quê? Corrente de quê? Está muito... Ok? Não, isso é um transitório. Transitório é falta. Então, está muito mais... 14 ienes está muito mais para uma corrente de falta do que para uma corrente de regime permanente. Gente, e aí, o sistema elétrico, ele tem que ter uma potência de curto-circuito para aguentar a partir desse motor. O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar que eu tenho um motor aqui, ó, na barra 4. Vamos tirar essa falta daqui e vamos pôr um motor aqui nessa barra 4. Vamos colocar um motor ali. Vamos falar que essa carga aqui ó, é um motor de grande potência. Aí, Quanto que é grande potência? Quanto que é grande? uns 500 cavalos, uns 400 cavalos, uns 1000. Então, gente, se eu estou falando que esse motor aqui é 10 N, a corrente partida dele, essa barra aqui, ó, ela tem que ter um nível de curto-circuito superior ao que esse motor vai exigir para partir. Porque vamos imaginar que 10 N seja 600 amperes. E nessa barra aqui ela só tem 500 amperes, o nível de curto-circuito dela. O motor não parte. A tensão afunda e o motor fica lá. Não sai do lugar. Ok? Para você entrar como motor de grande potência no sistema, que você consiga, mesmo você reduzindo a corrente de partidas com aqueles inversores ou com soft start, alguma coisa, chave compensadora, o valor que você está, ao máximo valor que você está limitando a amplitude da corrente, às vezes 4 N, 5 N na partida compensada, esse valor da corrente tem que ser menor do que o valor da corrente curto-circuito, porque senão não parte. Então compra um motor lá para a fábrica e não observa isso, dançou. Ok?
Lançou. Acabou. Vai passar por isso tudo aqui para ele partir. Se a minha fonte não tem esse valor de corrente de curto-circuito lá, não sai do lugar. Ok? Então, estudo o curto-circuito para isso também. Mais o quê? Aí nesse caso, o juntou também interfere, né? Em quê? Juntou só passa a corrente. Então, mas se caso você não se errar, não tem um motor for está operando lá, se ele tiver um grande, não desarma. Não, o disjuntor não desarma sozinho, não. O desarma é relé. É porque você está com a cabeça com o disjuntor termomagnético, não é isso? Aí desapega. Disjuntor, isso é fichinho, isso aí não vê, não. O cara que montou um motor aí de mais de 1000 bolsa, motor de alta, de média tensão pra lá, né? Não, caso, às vezes você tem aqui indústria aqui, ó. Você tem indústria aqui, Você tá pensando mais tem um não. motor de 200 cavalos, partindo de 380, É corrente em cima. lá na corrente lá em cima. Né? Gente, uma outra aplicação de curto-circuito é estudo, apoiar o estudo de estabilidade do sistema. Estabilidade e tensão. Isso aí vocês vão ver aqui na matéria, na disciplina, na optativa obrigatória, na disciplina esqueci o nome da disciplina. Análise de sistema. Vocês vão ver estudo de estabilidade. Então, estudo de estabilidade, você tem que ter as informações de fluxo de potência e tem que ter as informações de curto-circuito das barras, para ver o que? Os afundamentos de tensão nas barras. Pronto. Agora vamos entrar em curto-circuito. Agora vai começar a aula. Faltas trifásicas. As outras faltas, a falta bifásica, a falta fase terra, a gente vai ter que estudar antes componente simétrica. Mas vamos estudar aqui já de uma vez a falta trifásica, que ela é mais tranquilinha, para a gente poder entrar depois nas outras mais complexas. Então, antes de estudar a falta, nós vamos falar de transitórios em circuitos RL. O que é circuito RL? RL sério, resistivo indutivo. É um circuito indutivo, né? Então você tem aqui, ó, uma resistência, uma indutância. Você vai ter aqui a tensão aplicada em cima. O que nós temos de circuito RL sério no sistema de potência? Hein? Transformador, gerador, a linha, a carga, é isso? E aí, então gente, eu tenho isso aqui no sistema inteiro, né? E nós vamos então agora simular o seguinte. Eu estou com um circuito RL sério, que pode ser o transformador, pode ser a avaliação que eu vou estudar no momento que eu fecho essa chave aqui. Essa chave aqui está simulando uma falta. Ela está simulando uma falta. O que acontece nessa encrenca? Aí, tem 3 pontos extremos aqui nessa onda senoidal. 3 pontos de interesse para nós aqui. V máximo positivo, V mínimo, V máximo negativo, não é isso? Qual que é a diferença de um para o outro, hein, gente? Nenhum. O sistema elétrico, nenhum. Tem as merda que está aqui também. E tem um outro aqui, ó, que é o zero. Zero da tensão.
Gente, quando esse curto-circuito acontece no máximo da tensão, eu vou ter um comportamento de falta. Quando esse curto-circuito acontece no zero da tensão, vou ter outro comportamento de falta. Quando vocês fizeram o circuito zoom, o que o indutor, o que você aprendeu que o indutor era, hein? O quê? Tirar a corrente. Era uma memória de corrente, não é isso? Então, gente, olha, na hora que eu estiver no máximo da tensão, eu estou com o máximo de campo magnético armazenado numa indutância, estou? E quando eu estou no zero da tensão, quanto está armazenado de campo magnético na indutância? Quando eu estou no máximo, eu estou com o máximo de campo magnético. Quando eu estou no zero, eu estou? Zero. Então, aí, gente, vamos pegar esse indutor aqui. Estou com o indutor aqui. Se armazenou o máximo de campo magnético e fechou um curto-circuito, para onde que a tensão vai? Na hora que fecha um curto-circuito aqui, olha esse indutor aqui, a tensão vai para quê? Fechei fase com o neutro, qual que é a tensão? É zero, gente. Zero, uai. Pelo amor de Deus. É isso, então, olha, eu fechei um curto-circuito, isso aqui virou um ponto só. Se isso aqui é zero, isso aqui vai para quanto? Zero. Isso aqui vai para zero, a tensão da fase vai para zero. Se a tensão vai para zero, na hora do curto-circuito a tensão vai para zero. Mas naquele instante que aconteceu o curto-circuito, eu estava no máximo do pico da onda, estava lá no valor máximo. Quanto de energia que estava armazenado no indutor? No máximo. E aí a tensão foi para zero. O que o indutor faz? Descarrega todo o campo magnético que estava armazenado aqui, ele descarrega para um ponto de falta. Ok? Então, tinha uma energia armazenada nele aqui, e o curto-circuito aconteceu no máximo. Ele vai fazer o quê? Ele vai descarregar a corrente. Que corrente? Alternada ou contínua? Uma exponencial que vai vir o tempo todo decrescendo, decrescendo, decrescendo até chegar a zero. Ele vai descarregando o indutor, uma exponencial. Ok? E se o curto-circuito acontece no zero? Não acontece nada. Ele fica indiferente no lugar que está fazendo. Ok? Então, isso aqui, gente, é uma impedância. Ok? Então a impedância aqui, ela tem módulo e ângulo, não é isso? Essa impedância aqui não tem módulo e ângulo? Como é que calcula o módulo disso aqui? X mais J, R mais X ao quadrado, não é isso? E o ângulo? A tangente de X sobre R. É isso? Ou de R sobre R. Ok? Imaginar essa real. Gente, essa corrente aqui, esse curto-circuito, igual eu comentei com vocês, ele pode acontecer aqui, pode acontecer aqui, aqui ou aqui. Mas nós vamos desenhar só os dois extremos. Tá? Só os dois extremos. A corrente curto-circuito, ela vai ser então o quê? Uma tensão por impedância, não é? Certo, Daniel? Tensão por impedância. Só que eu tenho que entrar com esse elemento da componente contínua quando a curta acontece no máximo de amplitude. E aí eu pergunto para vocês, o curto-circuito acontece mais no zero ou mais no máximo da amplitude? É ali que eu estou com uma tensão maior. A tensão, ela vai lá no pico, é onde ela estressa mais o isolamento. Né? A corrente, então, ela tem essa condição aqui, ó, de máximo dividido pelo módulo da impedância do circuito sendo de ômega t mais alfa
O que é esse alfa ali, gente? Eu não sei que fase que eu estou. Eu não sei qual fase que eu estou. Se eu fosse desenhar aqui, ó, eu esqueci de fazer a forma de onda aqui. Essa forma de onda aqui é o quê? V é igual a V máximo seno de ômega t mais alfa. O que é o alfa ali? É o defasamento. O que é o alfa? O alvo. O alfa é o ângulo do defasamento. Defasamento em relação a quê? Corrente. É o seguinte, a fase A, a gente vai atribuir aqui a fase A 0, a fase B está com. Qual que seria o valor do alfa para a fase B? 120. 120, da fase C. Menos 120. Ou 120, 240, ok? Não é isso? Fase A, eu não sei qual fase que é, nós estamos falando de cálculo de fásica. Então, eu estou colocando esse alfa aqui porque a fase A vai ser 0, a fase B menos 120, a fase C menos 240, ok? Essa é a forma de onda da tensão. Então tá aqui, ó. Até agora aqui, ó, a única coisa que apareceu foi o módulo de Z. V máximo sobre o módulo da impedância, ômega t mais alfa, eu tenho que entrar como ângulo. Quando eu faço divisor de dois números na forma polar, o que eu faço? Hein? Vai ser o... Se eu fizer, por exemplo, 2 Divide os módulos e subtrai os isso. Então, se eu tenho aqui 70 graus, 2 com 70, dividido por 1 com ângulo de 30, vai ser o quê? 2 por 1 e aqui 70 menos 40. Nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou entrar. Não, também 70 fica melhor. Ah, gente, todo mundo sabe o que é tudo. Não, mas é porque o Daniel vai subir, tá gravando. Aí, então, gente, eu vou entrar com o θ, porque a impedância é o quê? Módulo e ângulo. Eu vou entrar com ele aqui, ó. Então, eu vou colocar o que aqui? Menos θ. Gente, o ômega t é a frequência do sistema, não é isso? O ômega t. O alfa ali é só para mim saber que fase que eu estou. Então, tem um monte de alfa, um monte de letra grega ali, não tem nada demais ali não. E o θ é a impedância do curto-circuito. A impedância do curto-circuito. Isso aqui, gente, se eu tivesse com o curto-circuito no zero, a corrente de curto-circuito seria isso aqui. O valor da corrente de curto-circuito. A tensão no ponto sobre. Aqui na verdade a tensão sobre a sobre a impedância, sendo de ômega t mais alfa menos θ. Só que aí vem o quê? Aquela danada da componente contínua. Se o curto-circuito acontecer nos picos aqui, ó. Então eu vou entrar com o quê? Que é o número natural, R T sobre L vezes, eu vou copiar, que eu não guardo esse trem de cabeça, RT sobre L, sendo, é o mesmo aqui, ó, seno de alfa menos θ. Essa aqui, ó, essa parte aqui, é devido a senoide da tensão. Isso aqui é devido à componente contínua da indutância do sistema, dependendo do ponto de curto-circuito. Nós vamos desenhar agora as duas formas de onda. Marcelo, o θ indica O θ é o quê? o θ indica O θ é o ângulo da impedância. Aqui, ó. Esse curto-circuito ele tem essa impedância aqui. Então ele tem a impedância que tem um módulo e um ângulo, ok? Aí o θ é o que? O arco tangente x sobre R, tá bom? Aí, gente, tem essas duas componentes. Se alfa menos θ ocorrer em 0 for 0, alfa menos θ for 0, isso aqui é radiano, desculpa, for 0, for π, for 2π, por
Por que 0 π ou 2π radianos? Porque o seno daquilo ali, o seno dessa diferença angular aqui, não dá 0? Essa componente aqui ela vai para o espaço, não vai? Não vai? Então, nesse caso, o curto-circuito, ele vai ser todo simétrico. Deixa dois troços? Instalações, beleza? Bem bacana, isso. Menos um, hein? Menos um. Então, olha lá. Então, como é que é o outro, então? O outro sobe lá em cima e vai decaindo. Ele pode ficar lá abaixo também, pode? Pode também. Depende do valor. Então, se isso aqui for igual a π sobre 2, sendo informação aqui, eu vou ter um máximo de uma componente contínua descarregando no sistema. Então, a componente contínua, ela vai descarregar até chegar a 0. Aqui está a componente contínua. Então, a componente contínua. E aí, vai somar essa componente contínua, que é um decaimento exponencial, ela vai somar com a componente senoidal. Então, o troço... Essa é a mais difícil. Aí, gente, vocês lembram aqui o seguinte, o disjuntor só abre na hora que a senoide passa no... E ali? Vai ter que esperar decair a componente contínua. Tá? Então, gente, disjuntor, quando a gente fala assim, capacidade simétrica de interrupção, é porque o disjuntor, enquanto esse troço está pegando aqui, ele não gosta muito de entrar aqui nesse mérito aqui não, sabe? Aí, por quê? Essa assimetria aqui, ó, né, vamos colocar aqui parte assimétrica aqui, ó, acabou, quadro. Assimétrica. Essa parte assimétrica do curto-circuito aqui, ó, e aqui vira simétrica. E para cá, simétrica. Né? Então, gente, eu só tenho aqui, ó, um circuito RL, então vamos para misturar, daqui a pouco eu vou falar de gerador. Circuito RL, eu tenho essa componente contínua decaindo quando eu estou no V máximo, positivo ou V máximo negativo, ou então em qualquer intervalo aqui, né? Qualquer intervalo da onda aqui. Essa simetria aqui, gente, essa simetria, ela vale, geralmente, é 1,5 vezes. A amplitude aqui, ó, máxima que isso aqui vai chegar, vai dar 1,5 vezes a parte simétrica. Pode variar de 1,2 a 2 vezes, a 2PU. Mas, em média, os cálculos são feitos para 1,5 vezes essa amplitude aqui, ó, máxima do curto-circuito. Só que o disjuntor, ele tem que esperar essa turma descer para ele falar assim, agora eu vou. Ok? Ele cai no campo simétrico. Por isso que fala capacidade de interrupção simétrica. Ok? Alguma dúvida aqui no circuito RL série? Que agora nós vamos falar do gerador, aí nós vamos entrar ali na questão do limite. Aí você tem disjuntores rápidos e disjuntores lentos, de curva lenta. Você tem disjuntor que opera com 2 ciclos, são muito caros. E tem disjuntor que opera com 8 ciclos. Aí você precisa saber o seguinte, o meu sistema, ele aguenta 8 ciclos? Aguenta? Ok, vamos comprar um disjuntor mais barato. Disjuntor, o meu sistema não é... Eu estou na barra de uma geração. Eu vou pôr um disjuntor lento? Não posso. Vocês vão ver que agora que o trem azeda lá. Né? Podem passar para frente aqui? Então, nesse caso aí do ciclo, por exemplo, o que a gente tinha perguntado a questão lá da batida do motor, se o motor ele tem um tempo para bater lá antes de chegar corrente. Então, o disjuntor ele tem que transmissionar esse tempo. Lá no meio do sistema, o comportamento do circuito RL é aquilo que nós desenhamos aqui. Por quê? Na falta, gente, eu preciso falar duas coisas para vocês importantes. A gente está falando um monte de coisa aqui, já estou perdendo o meu script aqui. Ó. Duas questões que a gente não considera no estudo de falta. Primeira questão, o efeito capacitivo. Não considera efeito capacitivo do sistema. Qualquer que seja ele, não se considera. Por quê? A tensão não vai a zero? Ou a tensão não vai perto de zero?
o capacitor perde a função. Ok? Outra questão que a gente não considera, carregamento pré-falta. O que é carregamento pré-falta? Estava passando 200 amperes no sistema elétrico na hora do curto-circuito. Deu uma corrente de 10 mil amperes. O que é 200 amperes perto de 10 mil amperes? Nada. Então, em qualquer estudo de curto-circuito genérico, você desconsidera o efeito capacitivo, quer dizer, as capacitâncias do circuito são desconsideradas, e você desconsidera os carregamentos pré-falta. Aí, se você está com um problema, uma barra, um problema, você precisa fazer uma investigação mais aprofundada do problema. Aí você vai fazer o quê? Um modelamento completo. Aí você vai modelar completo, você vai entrar com as condições pré-faltas, porque as correntes pré-faltas podem estar influenciando o seu sistema. Mas de uma forma geral, qualquer estudo de curto-circuito eu desconsidero o carregamento pré-falta. Eu desconsidero as correntes. Mas eu preciso dos valores das tensões, das barras. E de onde que eu tiro o valor das tensões das barras? Do Newton Raphs, que vocês acabaram de aprender. Ou tentaram aprender. Eu preciso de saber quais eram as tensões das barras. E não vamos falar agora, então, de uma faltas trifásicas do gerador. E aí, gente, quando eu falo gerador, eu estou falando também gerador síncrono. Isso aqui é um gerador síncrono, ok? E aí, subentenda aqui também, o mesmo problema acontece no motor síncrono. Mas nós vamos tratar só do gerador, tá? O motor é a mesma coisa, o motor síncrono é a mesma coisa. Vou desenhar aqui primeiro, depois eu vou explicar. Vamos imaginar o seguinte. Está vindo aqui a corrente do sistema elétrico. Ok? E esse ponto aqui, ó, o ponto T, é o ponto... É um ponto onde vai começar o curto-circuito. E eu tive, então, no gerador aqui, ó, na barra do gerador, uma falta trifásica. Na barra do gerador. Sair do gerador, uma falta trifásica. Como é que é o diagrama de impedância no gerador? Lá do CEP1. Vamos ver. O que é? A resistência. Uma resistência e indutância. Então eu tenho uma fonte, o gerador tem uma fonte, Tem uma pequena resistência e uma indutância. uma pequena resistência e uma indutância, não é isso? É isso aqui. Aqui está a barra de referência. Não é isso aqui? Marcelo, só que lá a gente desconsiderava esse CEP1. Aí o que acontece? Para CEP1, para fluxo de potência, para CEP1, nós precisávamos saber o quê? Qual que era a tensão aqui. Não é isso? Queríamos. Pois é, só que agora a falta acontece aqui. Mas não vamos precisar disso aqui, se não tiver isso aqui, fudeu. Aí, então, está lá o nosso sistema lá, R mais XL série com a fonte. Gente, na hora que dá um curto-circuito... Professor, aquela resistência lá é a resistência interna do gerador. É a resistência do enrolamento, do copo. E a indutância, essa reatância aqui, a gente chama ela, não é RL, não é XS. Reatância síncrona do gerador. Essa reatância aqui, gente, ela não é só devido ao enrolamento, à seção do transformador, do enrolamento, ao tamanho do enrolamento.
essa aqui, ela é a seguinte, ela é devida à tensão que está lá na máquina pela corrente de campo. Você tem uma curva e geralmente o gerador trabalha na saturação. Ele trabalha perto do joelho de saturação. O gerador trabalha. E ali eu tenho a reatância 5. Aí, na hora que acontece o curto-circuito, eu vou ter essa situação aqui, ó. Que isso? Aí, eu vou mudar de cor aqui porque vai mudar a situação. Aí mudou de novo. Três fases. Corrente curto-circuito no gerador, ela passa por três fases. Eu vou explicar um por um aqui. A primeira fase, o azul, é um regime que a gente chama, o azul aqui, ó, subtransitório. Professor, Oi? você colocou no eixo X e Y na mesma variável. É? Vou arrumar aqui para você. Aí, subtransitório, aqui. Desculpa aí, falou. Aqui, transitório. E aqui, permanente. Gente, permanente aqui, agora, essa palavra permanente aqui, ela não quer dizer regime permanente senoidal. Eu estou numa condição de curto-circuito em regime permanente. Então aqui, ó. Aí é falta. Ok? Três condições aqui de operação de um gerador em curto-circuito. O que acontece aqui, gente? Na hora que eu tenho um curto-circuito no gerador, na barra do gerador, essa reatância síncrona, ela precisa do campo magnético girante da armadura. O que é campo magnético girante? O que é campo magnético girante? É a resultante dos campos interactuantes da fase A, B e C. Eu tenho sempre um vetor resultante. Esse vetor resultante é importantíssimo, porque ele que mantém o valor da reatância síncrona da máquina, interagindo com o fasor do campo. Vocês vão ter que, como é que fala? Acreditar em mim um pouquinho, porque vocês não fizeram máquina assim, a maioria não fez máquina assim que ainda, né? Então na hora que dá um curto-circuito, gente, para quanto que vai a tensão? A tensão não vai para quase zero? Então olha aqui, olha, a máquina estava funcionando em regime permanente no joelho de saturação. Na hora que a tensão terminal aqui vai a zero, qual que é a condição de operação dessa máquina agora? Mínimo. Eu estou tendo uma desmagnetização da máquina. A máquina instantaneamente, ela foi desmagnetizada. Instantaneamente. Aquela reatância síncrona, em regime permanente, que era de 1 PU, é um exemplo que eu estou dando, era de 1 PU, ela vai a 0,1 PU. Se a reatância, e a única coisa que está segurando o curto-circuito não é a reatância aqui, mas a resistência, e a resistência é muito pequenininha, o que segura o curto-circuito é a reatância. Se a máquina desmagnetiza e a reatância vai a 0,1 PU, a corrente do curto-circuito vai lá no céu. Ok? Porque, vamos relembrar aqui, corrente de curto-circuito não é o que? Tensão por impedância. No nosso caso aqui vai ser o que? Tensão por reatância síncrona, porque o R é pequenininho demais. E aí, naquele momento inicial aqui, de alguns ciclos, a reatância, houve uma desmagnetização da máquina, porque a tensão foi a zero, e a reatância vai muito pequena. A corrente
sobe, vai lá nas alturas, vai a 8 PU, vai a 10 PU, a corrente curto-circuito, que é essas envoltórias altas aqui, ó. Só que aí o que acontece? A máquina vai respondendo. A máquina continua girando, porque ela continua alimentando o curto-circuito, porque a proteção não abriu ainda. E aí a máquina vai respondendo. O enrolamento de campo começa a responder a essa nova condição de operação da máquina. E aí a reatância começa a subir. De novo, começa a subir a reatância, a corrente começa a diminuir. Ok? A corrente começa a diminuir. Aí eu entro para o regime transitório, que a reatância já subiu para 0,4, 0,5 PU. Ela vem subindo e a corrente vem caindo. Exponencialmente. Chega até o momento que eu pego o quê? Eu volto ao valor de reatância normal da máquina. Aí o curto-circuito entra em regime permanente. Então a máquina, ela demora para responder. Por quê, gente? Eu estou falando de fluxo magnético. Fluxo magnético, a resposta não é instantânea. Não é igual a velocidade da luz que você aperta o botão que é troço puff lá, não. Eu estou falando de fluxo magnético que está girando dentro da máquina. Então ela vai demorar um tempo para responder. E aí, esse tempo é o tempo dela sair do regime subtransitório até chegar no regime de curto-circuito normal. Permanente. A palavra é permanente. Ok? Então, gente, 3 num gerador, um curto-circuito na barra de um gerador, 3 etapas do curto-circuito. Primeira etapa, regime subtransitório. Segundo, regime transitório. Terceiro, regime permanente. Eu dimensiono o disjuntor de uma barra de geração para qual corrente? Subtransitório, né, gente? O disjuntor vai ter que se virar. Então, gente, no gerador, isso aqui é preponderante. A falta não foi aqui, a falta foi aqui, ó. Aqui. Logo no transformador que eleva a tensão da geração de 3,8, ela eleva a tensão para, por exemplo, 500 kV. Ou 345, que seja. Se a falta for aqui, ó, esse transformador, ele é projetado para, ele tem que suportar isso aqui. Está na cara ali, dele ali, ó, o curto-circuito está na cara, então ele tem que sustentar. Um transformador elevador de usina, ele é muito mais, ele recebe muito mais pancada do que um transformador que está lá no meio do sistema de potência, bem longe do gerador. No regime subtransitório, eu vou ter o quê? Uma corrente aqui, ó, subtransitória, que vai ser o quê? A tensão pré-falta sobre a reatância síncrona subtransitória. Quanto que vale a reatância síncrona subtransitória nos geradores reais aí? Vale 0,1 a 0,5 PU. Ok? No regime transitório, corrente no regime transitório, a tensão pré-falta sobre a reatância síncrona transitória. E a reatância síncrona transitória, reatância síncrona subtransitória. Reatância síncrona transitória. Aqui, tensão pré-falta. Então, aqui vale o quê? De 0,2 a 0,6 PU. E tem o regime permanente.
Aí já é a corrente curto-circuito, tensão pré-falta, sobre a reatância síncrona. E a reatância síncrona de uma máquina, no gerador, é de 1 a 2 PU. Uma coisa que eu esqueci de comentar na hora que estava no desenho aqui da envoltória de curto-circuito no gerador, é que aquele decaimento ali, além da máquina estar restabelecendo os campos magnéticos devido à desmagnetização que aconteceu, aquele decaimento também, o que mais que ajuda aquele decaimento ali, aquilo ali ser forçado a decair? Não. A constante de tempo do sistema, né? Constante de tempo do sistema. Que é o que? O X sobre R. Então, aquele R que nós estamos desprezando o tempo todo aí, nesse momento aqui, aquele R ali ajuda a gente. Então, a constante de tempo é X sobre R. O decaimento da exponencial que vai caindo ali, que a envoltora vai diminuindo, o R ajuda a amortecer aquela onda ali mais rápido. Como ele é pequeno, a constante de tempo geralmente é grande, mas ajuda. Nessa hora ajuda. Aí despreza o tempo todo, mas nessa hora aí ajuda. Ok? Agora nós vamos fazer um exercício. Nós vamos começar, né? Porque não vai dar tempo de terminar, a gente começa o exercício, na outra aula a gente termina ele. Vamos calcular uma falta num sistema, uma falta trifásica. Eu não tenho, o sistema não está com a mesma base. Eu tenho que definir, rebater tudo isso aí para uma base só. Então vamos definir base aqui. Base de potência, base. Quantos trechos eu tenho aqui? Eu tenho 2 ou 3 trechos aqui. Né? Bom, aqui, ó, esse aqui é um trecho. Aqui é outro trecho. Ou eu posso mesclar com esse aqui, como é tudo 13 e 8 aqui, ó. Eu posso fazer um trecho só, mas vamos lá. E aqui eu tenho outro trecho, não é isso? 2, 3. O que eu tenho que definir base aqui, hein? Só faz vermelho aí para a câmera melhor. Trecho 1 aqui, ó. Eu tenho só o gerador e o transformador. O gerador é 50, o tráfego também é de 50. No trecho 2, o gerador é de 25, o tráfego é de 25. O trecho 3 é o que a gente conversou já aqui, envolvendo o 1 e o 3, né? O 1 e o 2. Então vamos definir uma base de potência aqui, 50 MVA. Agora esse tem gasolina. Agora vai, hein? 50, a tensão vai ser 13,8 kV, né? No trecho 2, a base vai ser 50, 13,8 também. E no trecho 3, a base é 25? No trecho 3, a base é 25? 50. Base 25. 50. Base é 25? 50. Tem que ser 50, né, gente? Mesma potência. Ah, não, pô. E aí aqui a tensão mudou para 69. 69. Então, vamos lá então começar a desenhar aqui, ó. A desenvolver aqui o G1. O G1, a impedância dele, desculpa, a reatância subtransitória dele, ó, é 0,25 PU na base de 50 e já na tensão 13,8. Então, já temos aqui então 0,25 PU. Não tem que mudar nada. G2, ele é 25% ou 0,25 PU na base de 25 MVA. Eu vou ter que mudar a reatância subtransitória ali. Então a reatância subtransitória nova, ela vai ser a antiga, 0,25 vezes 50 MVA sobre 25 MVA. Preciso de fazer aqui a tensão? Não. Então, aqui deu 0,50 PU. T1, a reatância de curto-circuito dele é 0,10. Na base 50, na tensão 13,8 ou 69. Então não mudou também. Então a reatância dele é 0,1 PU. T2.
tem que mudar, porque eu estou agora com uma reatância de curto-circuito de 10%, mas na base de 25%. Vou ter que passar para 50%. Então, 0,1 que multiplica 50 a sexta sobre 25 a sexta. Tá? 0,2 e 1. É isso? Alguma coisa mais que eu vou fazer? Não, né? Vamos agora fazer o quê? O diagrama de impedância. É o próximo passo. Vamos do diagrama aqui. Marcelo, Oi? nesses casos aí não tem que levar em consideração a impedância do gerador, não? Levei, velho. Aí ela aqui. Ah, tá. Não foi mal. Ou até desprezado. Tá 5, né? Aí é o seguinte, eu não informei a transitória nem a permanente, porque o cálculo é feito em cima da subtransitória. É o que você quer Tá? saber. Que é o maior curto-circuito que você vai ter. Aí, deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui na informação. Tá bom. 10%. Então, o diagrama de impedância. Vamos desenhar primeiro o gerador. Gerador. Gerador, então, é uma fonte. Uma fonte conectada à barra de referência. E aí, gente, vamos relembrar aqui. No fluxo de potência, barra de referência era a barra elétrica. Curto-circuito, barra de referência era a barra neutra. Ok? Muito. Vamos adaptar agora aí, né? Então aqui, ó, tem uma reatância aqui, ó, que é que ela vai com J 0,25 PU. Ok? Reatância do gerador que está girando aqui, ó. Em paralelo, desculpa, em série com ela, está T1. T1 vale 0,1. Então, J01. Depois, sai aqui G2. G2. Então, G2, J, G2, 0,50. E tem um transformador em série, J02. Aqui fechou com a barra. Bem, agora, eu vou desenhar ali agora o curto-circuito, a simbologia de curto-circuito. Eu vou ter que fazer de azul ou vermelho, tá? Aí, eu vou desenhar aqui agora, gente, o curto-circuito. Na próxima hora eu vou explicar essas fontes de tensão aqui. Nós vamos continuar desenvolvendo o exercício, depois na próxima hora eu volto nesse desenho que eu vou fazer aqui agora. O curto-circuito trifásico. Eu estou com o diagrama aqui por fase, não é isso? O diagrama aqui é por fase, mas como é trifásico, o curto-circuito é equilibrado. Trifásico. Por isso que a gente não precisa de componente simétrico para resolver curto-circuito trifásico. Aí, vai ter aqui uma chave para representar o curto-circuito. Uma chave que ele vai fechar. E eu vou ter duas fontes de tensão em série. Eu vou ter VF, positivo e negativo, e vou ter menos VF. Fechando, isso aqui é a simbologia de curto-circuito. Na próxima aula a gente entra nesse mérito aqui, tá? Vamos agora montar, para a gente finalizar a aula, vamos montar a matriz Y-bar. Aí nós fechamos a aula, tá? Por que montar Y-bar se eu vou mexer no curto-circuito? Aí montar uma matriz Y-bar para vocês que ela é muito complexa para você. A partir disso aqui, você montar uma matriz Y-bar. Porque a matriz Y-bar,
não é igual a Z barra. Montar uma matriz Z barra não é simples igual montar uma Y barra. É um método muito complexo. Vamos ficar quase uma aula para poder explicar isso. Eu acho que eu tenho que passar para vocês é como calcular curto-circuito. Então, o que nós vamos fazer para calcular curto-circuito? Nós vamos montar uma Y barra e fazer o quê? Inverter. Ok? E vamos inverter. Aí, quem tiver interesse em aprender depois como monta uma Y barra, lá no livro do Stevenson, tá? Uma Z barra. Toda hora eu estou misturando, sabe? Então, gente, nós vamos montar sempre, nós vamos montar uma Y barra. Da Y barra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma Z barra. E para fazer a Z barra é para pegar a Y barra E elevar menos 1. e elevar ela a menos 1. Ok? Então, vamos montar a Z barra. Para a gente montar a Z barra, eu monto primeiro a Y, da Y. Só, gente, que eu estou com um diagrama de impedância. O que eu tenho que fazer aqui? Inverter. Professor, Oi. a gente está discutindo aqui, qual que é o problema de você sempre fazer assim, por exemplo? Não tem problema nenhum. Né? Só que às vezes você tem que saber o outro caminho também, sabe? Entendi. Ok? Mas assim, aí vai ficar faltando isso aqui no curso. Tá? J25, vou fazer de caneta azul aqui, para diferenciar. O J25 equivaleria a menos J4, não é isso? J1 é menos J10. J50 é menos J2. E J20 é quanto, hein? J20 é J5, né? J5. Então vamos montar agora a Y barra ali. Y barra. Elemento I11. Y11. Qual que seria o Y11 ali? Em azul. Vamos olhar o azul, tá, gente? Menos J5. Menos J3. Menos J4. Que é 10, né? É 10? Menos J14. Então, menos J14 na barra 1. Achei que era Menos J14. De 1 para 2. Não tem, né? 0. De 1 para 3. De 1 para 3. J10. 10. 10. Não é 10, né? J10. Então, seria quanto? Mais J10. Aí vamos agora de 1 para 2, 2 para 1 é 0. J2, o Y22. Menos J7. Menos J7. E de 2 para 3 mais J5. Por último aqui agora, de 3 para 1 mais J10. De 3 para 2 mais J5. E de 3 para 3 fica o quê? Menos J15. Ok. Então, semana que vem, nós invertemos a matriz e continuamos. Invertemos a matriz e vamos calcular a impedância de término ali do ponto.